Bem, então vamos começar nossa segunda class live. E nossa segunda class live técnica de 5. Depois de hoje, nos queda faltando a umas 3 classes técnicas. E, bueno, todos puderam acompanhar nos stories que eu publiquei a pontuação de la gente que está participando, que estão participando depois de las class live, que nós lançamos o quiz de la class live. Assim que hoje novamente, mañana novamente nós vamos ter nosso quiz de la class live, e quedem atentos para que possam contestar as perguntas. E acuerden todos contestar as perguntas acá por mi Instagram, através de mi store, para que pueda sumar pontos, tudo bem? E depois, em nossa última class live, nós vamos poder cambiar estes pontos por prêmios. Bueno, os que já são alunos actores de OnePlay Agency poderão elegir cambiar por efetivo. E os que aún não são alunos e atores de OnePlay poderão cambiar ou por efetivo, se desejar, ou também por beca de desconto para tornar-se um aluno actor OnePlay. Tudo bem? Bueno, además de isso, nós também em viernes temos nossa class live prática. Também será a segunda class live prática de 5 class lives. E em el próximo viernes, em nossa class live, nós vamos revelar mais uma pessoa que vai ganhar uma beca de 100%. Assim que quedem atentos aqui em meu feed de Instagram, está rolando a promoção. Tem que seguir as regras exatamente conforme está na descrição da imagem e participar. E em viernes nós vamos revelar o próximo ganador de la beca de 100% de desconto, assim como ganhou viernes passado o actor Leonardo Sánchez. Tudo bem? Bueno, em la class live técnica passada, nós falamos de Konstantin Stanislavski. E hoje nós vamos dar continuidade em nossa classe live técnica, falando de outro método e também muito importante e também muito usado em la atualidade. Obviamente, como eu comentei na classe live passado, os métodos sempre são aprimorados, pero nós tuvimos nosso mestre, o grande gênio da atuação, que foi Konstantin Stanislavski, que lançou o primeiro método embasado em todo o conhecimento que tinha como professor, como ator, como diretor, e construiu o método que nós falamos em la class live passado. E depois de isso, começaram então as aprimorações e também as pessoas desenvolver mais métodos, obviamente sempre para chegar a melhor resultado, para que os atores tivessem cada vez mais ferramentas para usar e poder trabalhar em essa hermosa carreira com êxito. E o grande mestre que nós também vamos falar hoje é Lee Strasberg. Lee Strasberg. Lee Strasberg nasceu em 1901 e morreu em 1982. Lee trabalhou com alguns atores que foram muito conhecidos em América do Norte, como, eu não vou lembrar o nome de verdade, então vou pegar minha colita, Sanford Meisner, Robert Lewis e Stella Adler. Creio eu que quem está acá ou quem mira este vídeo é ator ou é atriz e tem uma formação, muito provavelmente já tendrás ouvido falar sobre Stella Adler. Pero bueno,
hoy nosotros vamos a hablar de Lee Strasberg. Bem, o método que Lee Strasberg criou, desenvolveu e obviamente desenvolveu junto com esses atores que eu acabei de mencionar, que foi Sanford, Robert e Stella. Eles juntos criaram um novo método, embasado obviamente, como eu dije, em el primeiro método mais conhecido em el mundo de Konstantin Stanislavski. Eles aprimoraram esse método para que nós como atores pudéssemos lograr aún más el éxito en nuestras actuaciones, en nuestros trabajos. Y la principal columna del método de Strasberg es la práctica de conectarse a un personaje embasado en sus emociones y memorias personales. Bueno, o que quer dizer esse método de Lee Strasberg? Ele quer dizer que para nós podermos principalmente trazer para o personagem a maior veracidade possível, nós teníamos que trabalhar e que desenvolver em nós mesmos a capacidade de trabalhar nossas emoções e sensações personales. Então, primeiro, trabalhar de nós, lo que nós temos como emoção, que nós temos como sensações. E isso se desenvolve como? Obviamente, sempre fazendo uma autorreflexão a respeito de lo que seja que nós queremos entender, compreender, experienciar e sentir. Tudo bem? Bueno, o maior segredo de essa coluna principal desse método é tu poder mirar para ti mesmo. Por isso, por exemplo, um dos métodos que nós mais usamos quando estamos treinando em nossas casas, até porque a maior parte do trabalho de um ator se faz em casa, não se faz em el set de gravação. Então, o maior exercício é nós fazer o exercício frente ao espejo. Por que frente ao espejo? Porque nós conseguimos mirar para nós mesmos como estás refletindo aquilo que estamos fazendo. E, obviamente, esse refletir vai fazer com que nós podamos conhecer como são as reações de cada emoção e de cada sentimento. Sabemos que quando nós começamos a estudar dessa maneira, frente ao espejo, e nós elegimos estudar, por exemplo, que sejam as emoções, nós vamos detachar cada emoção que nós estamos estudando e como essas emoções reflejam através de nós. Assim como as sensações envolvendo todos os sentidos, que seria tato, audição, olfato, sabor e visão. Tudo bem? Todos estão me entendendo? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, pode enviar acá que eu repito, tudo bem? Bueno, então, a partir do momento que nós trabalhamos tanto a questão da emoção, e aí a emoção personal em primeiro momento, e depois os sentidos, que também seriam os sentidos personales, nós então estamos conhecendo quais são as expansões de cada tipo de emoção e sensação. Tudo bem? Bueno, temos que saber, antes de nada, que toda emoção que nós temos, de lo que seja, se parte de um registro que já existe dentro de nós mesmos. Bueno, por que por exemplo, agora eu vou falar algo que não tem nada a ver com actuação, pero vou usar um exemplo.
Porque, por ejemplo, cuando una pareja empieza una relación, todo es muy fuerte, todo es muy intenso, todo es muy avassalador. ¿Por quê? Porque es la emoción y el sentimiento de ese primer momento. Y en el decorrer del tiempo, las cosas se cambian. Y las cosas no se cambian porque se cambia el sentimiento, porque el sentimiento continúa, pero se cambian porque las emociones se transforman. Y ahí entonces nosotros empezamos a comportar de maneras diferentes, pero tenemos el mismo sentimento. ¿Por que yo usé essa comparação? ¿Por quê? Porque isso define muito bem como que nós podemos, em um único sentimento, ter muitos tipos de comportamento e de expressões. Entende? Então, quando eu hablo, por exemplo, que eu amo, o amor é um sentimento. E esse sentimento, ele pode ser reflejado de inúmeras maneiras distintas e diferentes. Então, o que estás dizendo, Lee Strasberg, é exatamente isso. É nós pegarmos cada tipo de sentimento e, através da memória emotiva, começar a trabalhar como se expressa cada tipo de sentimento. Então, o primeiro pilar, a primeira coluna do método de Lee Strasberg é exatamente estudar e exercitar as emoções e sensações personais. Esse é o primeiro pilar do método. E que eu sempre oriento que uno haga esse exercício sempre frente ao espejo. ¿Todo bem? Justamente para que pueda ver o reflejo de cada tipo de emoção e sentimento e como se transmite para o outro. Justamente para que sepa como é o registro de transmissão desse sentimento e dessa emoção. Depois de isso, Lee Strasberg, sua segunda coluna é a memória dos sentidos del personaje. Bueno, entonces ahora es un poco más complejo. Por isso que a primeira coluna é exatamente um actor a hacer os exercícios e as técnicas de memórias e sentimentos personais. Porque a partir do momento que eu conosco mi registro, eu sei como refleja através de meu corpo e através de minhas próprias emoções cada sentimento, cada sensação que eu tenho. Então, agora é o momento de eu entrar em el guión de meu personagem, começar a ler a história de meu personagem e a partir de la história de meu personagem começar a construir. É complexo. Começar a construir as memórias e os sentimentos de meu personagem. Então, eu só posso construir as memórias e os sentimentos de meu personagem depois que eu sei como é para mim cada um desses sentimentos. Por exemplo, não tem como eu dizer para uma criança, um exemplo. Não tem como eu dizer para uma criança expressar amor de pareja. Por quê? Porque em uma criança aún não existe o registro e o sentimento e a memória de um sentimento de amor de pareja, porque é uma criança. Então eu não posso pedir a uma criança para fazer isso porque ela não tem esse registro. E por isso que é importante, primeiro, nós estudarmos em nós mesmos todos os registros, todas as emoções e todos os sentimentos. Porque depois que eu configuro
mi herramienta, que es mi cuerpo, mi mente y mis expresiones y mis movimientos, entonces yo empiezo a hacer la construcción de mi personaje. E aí, o segundo pilar são as memórias dos sentidos do personagem. Então, eu vou ler o guião e começar a demarcar em meu texto todas as emoções. E é esse momento que é o mais extraordinário de uma criação de um personagem e caracterização de personagem. Por quê? Porque é nesse momento que eu vou usar o que tenho de conhecimento para entender a psicologia de meu personagem. Então, por isso que é muito importante eu ter essa base, eu ter essa técnica e eu ter esse conhecimento. Porque se eu não tenho esse conhecimento, eu vou ler, mas eu não vou poder expandir a mente psicológica de meu personagem. E então, quando eu começo a ler o guião e criar as memórias dos sentidos de meu personagem, eu começo então a explorar e a caracterizar quais são os sentimentos que tem meu personagem. Por quê? Porque cada pessoa, cada ser humano, cada uno que existe no mundo expressa e reflete os sentimentos de maneira diferente. Ninguno é igual a ninguno. E qualquer que seja os sentimentos e as emoções, todos nós somos diferentes em la maneira de expressá-los. E é por isso que é muito importante, primeiro, eu conhecer todos os registros para que depois eu pueda aplicar em meu personagem. Porque então, depois que eu conozco todo, eu puedo entender o intelecto de meu personagem. Tudo bem? E a terceira coluna do método de Lee Strasberg é a memória afetiva. Olha como isso, mira como isso é aún mais incrível. A partir do momento que nós temos a capacidade de criar, experienciar, sentir, reflejar qualquer que sejam as emoções, nós temos a capacidade de entender através de uma escrita, através de simples leitura de um guião, a memória afetiva. Que é memória afetiva? Memória afetiva é tudo aquilo que registra dentro de meu ser quando eu aún sou niño. Então, por mais que nós não vamos receber um guião contando a história de nosso personagem, do que ele viveu em sua infância, do que ele viveu quando era niño, de como se foi a relação com seus padres, com sua madre, com seus abuelos, com seus parentes. Porque nós não recebemos toda essa informação quando recebemos o guião de um personagem. Nós recebemos o guião do personagem embasado em la história que nós vamos dar vida a esse personagem. Pero esse personagem, ele nasceu, ele teve uma família, ele teve uma existência antes de ser essa pessoa que eu vou dar vida. Então, quando eu desenvolvo todas essas técnicas, eu tenho a capacidade de simplesmente ler e conseguir regressar em la memória afetiva de meu personagem. Por exemplo, se eu tenho que fazer um personagem que é violento, que é agressivo com uma mulher, o que diz isso? Quando eu recebo o texto e que eu começo a ler as cenas e eu começo a perceber como ele trata sua pareja, como ele trata seu filho, como ele trata as pessoas que estão a seu redor, eu puedo, tendo o conhecimento,
entender lo que esse personagem sofreu quando niño, porque sua memória afetiva se construiu quando ele aún era niño. E depois ele começa a refletir exatamente aquilo que se registrou. Então, muito possivelmente, quando uno recebe um personagem como esse que se achou, muito provavelmente, esse personagem teve recuerdos e registros de sua infância de violência. E é por isso que ele é violento. Então, quando eu consigo criar essa memória afetiva de meu personagem, eu consigo então dar veracidade à cena, porque eu vou saber que ele tem esse problema mental porque ele aprendeu e registrou em sua mente esse tipo de comportamento. Então eu sei exatamente como ele vai se relacionar e como ele vai fazer essas expressões, como vai ser as cenas, embasado na memória afetiva. Então vocês percebem que é um método que, ao mesmo tempo que se parece muito simples, também é muito complexo. E o mais importante de tudo isso é que, por exemplo, quando Lee Strasberg criou essa metodologia, aún não existia em el mundo a programação neurolinguística, pero aún assim todos tinham esse exercício de regressar em la mente, tinham esse exercício de experienciar as emoções e sentimentos e sensações. E isso se logra com muito mais facilidade hoje, justamente porque hoje temos a programação neurolinguística, que é um estudo cientificamente comprovado que nos faz estudar a mente, e com esse estudo, nós temos a capacidade de entender o mecanismo mental. E isso facilita, por exemplo, a utilização da metodologia de Lee Strasberg. Pero quando Lee Strasberg criou, aún não tínhamos programação neurolinguística. Então, o maior desafio, o maior secreto da metodologia de Lee Strasberg é exatamente esse. És tu, además de, antes de nada, saber, sentir e refletir e experienciar cada emoção e cada sensação. É você depois de saber tudo isso, de ter tudo isso internamente e mentalmente registrado, ler o guião e fazer o mesmo para tu personagem. É você criar exatamente dentro das linhas do guião que tu recebiste de tu personagem, exatamente isso que nós hacemos antes com nós mesmos. É simples e complexo ao mesmo tempo. Então, pero é um dos métodos mais usados para a criação, principalmente, por exemplo, de películas. Porque geralmente em películas nós temos um tempo do personagem e esse tempo às vezes não está em princípio, não está em el final, está em el meio de sua vida, ou às vezes está del meio para o final de sua vida. Então é mais complexo de se criar, pero esse método generalmente é utilizado mais para pessoas em película. Tudo bem? Bueno, hoje nossa classe é essa. Por exemplo, eu vou dar exemplo de quem usa esse método. Desculpa, eu me olvidei. Bueno, pessoas que usam esse método, que eu estou falando agora de Lee Strasberg, Jared Leto, Jake Gyllenhaal e Angelina Jolie. Bueno, Angelina Jolie não necessita falar mais nada. Então, são grandes atores
que usam esses recursos de Lee Strasberg justamente porque é um método muito eficaz na hora de construir, caracterizar e criar tu personagem. Espero que tenham gostado da Class Life de hoje. Bueno, mañana participen de nuestro quiz para que sumen puntos y después en nuestra última Class Live pueda cambiar por premios. Además de eso, viernes yo espero todos ustedes en nuestra Class Live práctica de improvisación con más una técnica increíble y que yo voy a invitar a ustedes para entrar en línea junto conmigo. Además de eso, quem desejar ganhar uma beca com nós outros, aún dá tempo. O post está em el feed, solamente seguir todas as regras do post e participar. Viernes revelaremos a segunda pessoa que vai ganhar uma beca com nós outros. Assim que nada, muitíssimas graças por todos vocês que participaram da live. Quem não pude participar, amanhã estás em el YouTube e pode mirar através do YouTube. Solamente não podrás participar de algumas promoções. Assim que bem, muitíssimas graças a todos. Vou pedir agora, se tu queres sumar mais 1000 pontos em tus OnePlay Moneys, saca um print da pantalla e depois publica em tus stories ahorita quando terminar a live e etiqueta mi Instagram e o Instagram da empresa OnePlay Agency e ganharás 1000 OnePlay Moneys para depois cambiar por prêmios. Assim que, bueno, muitíssimas graças por todos que estão acá. Uma incrível semana para vocês. E bora praticar o método de Lee Strasberg, porque tenho certeza que, además de tu poder trabalhar a tu mesmo, además de tu poder conhecer, experienciar coisas, entender coisas em tu própria vida, tu tendrás muito mais facilidade de criar tus próximos personajes. Bueno, es isso por hoy. Muchísimas gracias y te espero viernes. Chao, chao.